Olá, pessoal, dando continuidade à nossa sessão da Cali PAD. Hoje a gente tem o prazer de convidar o professor Heron Werner. Ele é uma referência da medicina fetal aqui no Brasil e internacional. É especialista, é um dos maiores especialistas do mundo de ressonância magnética fetal. Ele é responsável pela medicina fetal do DASA, no Rio de Janeiro, especialista em ginecologia obstetrícia, em ultrassonografia, membro titular da Academia Latino-Americana de Ultrassonografia, médico assistente estrangeiro da Universidade de Paris, professor visitante de Children's Hospital of Philadelphia e doutorado em radiologia pela UFRJ. Então, professor Heron, é um prazer muito grande tê-lo aqui na nossa sessão semanal e a gente fica à disposição aí também para as perguntas, vocês podem mandar pelo chat, e eu, depois da apresentação do professor Heron, eu transmito as perguntas e a gente tem aí depois uns 20 a 30 minutos de discussão. Tá bom, professor Heron? Boa aula. E eu vou desabilitar não só o áudio de todos, como também o vídeo, para não ter distração na sua aula. Boa apresentação. Boa noite, Manuel. Boa noite a todos. Eu queria te agradecer aí o convite. É um maior prazer estar participando desse evento da Caliper, tá? E fica aí meu abraço para todos vocês e para todos os profissionais, todos os professores aí da Caliper. O que nós vamos falar hoje é um pouco de navegação virtual em medicina fetal. A gente vai mostrar um pouco de uns trabalhos que a gente faz num laboratório de 3D aqui no Rio de Janeiro. Esse é um estudo que ele já dura mais de 10 anos, numa parceria da DASA inicialmente com o Instituto Nacional de Tecnologia, que é do Ministério da Ciência e Tecnologia, e também uma parceria com a Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio. Hoje nós estamos montando um laboratório, que é um laboratório dedicado ao biodesign e medicina. Esse laboratório já está em construção, vai ficar pronto no início do ano, e onde nós vamos dar continuidade a esses estudos de reconstrução 3D na área médica em geral e numa parte em medicina fetal. Bom, não existe nenhum conflito de interesse nessa apresentação. Bom, antes de eu falar sobre navegação virtual, né, ou uma fetoscopia virtual, como vocês estão vendo aí, eu vou mostrar para vocês como é que a gente chegou, o estudo chegou nessas imagens. Então, nós estamos usando aqui imagens que vêm de uma fonte que vem da ultrassonografia e também da ressonância magnética. Eu não poderia deixar de falar, antes de falar de navegação virtual, sobre a impressão 3D. É isso que vocês estão vendo aí, o que hoje a gente chama de manufatura aditiva. Então, para a gente ter chegado nesse processo do virtual, de trabalho de reconstruções e navegações virtuais, nós tivemos uma curva de aprendizado, e essa curva ela passou pela manufatura aditiva, impressão 3D. Então, isso é um conjunto de tecnologias de impressão 3D que permite criar objetos a partir do zero, adicionando material. Então, o que vocês estão vendo aqui é uma impressora 3D imprimindo um ombro de uma pessoa, tá? Então, ela vai adicionando material. Ou seja, uma grande vantagem disso tudo é que não tem perda de material, ela vai simplesmente adicionando camada a camada, como vocês estão vendo aqui. Isso é um ombro de uma pessoa adulta, mas poderia ser também, como vocês estão vendo aqui, feito na mesma impressora, o rosto de um bebê, a face de um feto. Aqui vocês estão vendo uma face de um feto de 28 semanas, feita a partir de uma ultrassonografia. As vantagens dessa tecnologia é que a gente tende a baixar custo, né?
quando você fala de impressões, porque você vai fazer impressões dedicadas. E para a medicina fetal é muito interessante, porque a gente consegue fazer reconstruções e impressões de peças de geometrias complexas. E isso se aplica muito bem ao feto, porque o feto, vocês vão ver ele em diferentes posições e situações dentro da cavidade uterina. Se vocês olharem na literatura, vocês vão ver que essas novas tecnologias vêm ganhando um campo muito grande nessa última década. Isso na área médica em geral. E são imagens do RSNA. O RSNA é o maior congresso de imagem do mundo, que é feito todo ano em Chicago. E a cada ano que eu vou participar desse congresso, a área dedicada a reconstruções 3D, impressões 3D e navegações virtuais, com realidade virtual, eu vou mostrar para vocês, cada vez mais essa área ocupa um maior espaço dentro do RSNA. Então, aqui alguns exemplos. Nessas reconstruções, a área de odontologia avançou muito, até mesmo antes da medicina, né? E a medicina veio logo em seguida. Então, aqui vocês estão vendo aqui órteses, aqui impressões de vasos e etc., para estudos de stent e tudo mais. Isso foi uma experiência que nós tivemos ao longo do nosso trabalho. Nós fizemos, durante as Olimpíadas, nos Jogos Paralímpicos, nós fizemos peças dedicadas a atletas paralímpicos, né? Então, fizemos caneleiras, óculos de natação, capacetes e tudo mais, né? E tudo isso dentro de uma curva de aprendizado que a gente estava dentro da área médica. O nosso primeiro contato com essas novas tecnologias foi em 2003, quando nos foi solicitado na clínica uma parceria com o Museu Nacional do Rio de Janeiro, é o museu que, infelizmente, ele se perdeu no incêndio, né? Mas em que a gente fazia para eles a digitalização por meio de tomografia dos fósseis e de peças arqueológicas desse museu. Então, nós chegamos a fazer em torno de 500 peças, e essas peças, hoje, nós temos esses arquivos todos digitalizados e reconstruídos, né? Então, essas peças que se perderam no incêndio, nós estamos agora reconstruindo com impressora 3D. Então, isso aqui vocês veem um bloco arqueológico colocado dentro do aparelho de tomografia, e nós fizemos, então, a digitalização, a tomografia desse bloco, e depois fomos fazendo extrações virtuais do que é rocha, né? E vocês veem aqui a cabeça de um crocodilo de 60 milhões de anos. Nós fizemos também as reconstruções da parte egiptológica do museu, que também se perdeu, mas todo o acervo virtual nós temos, né? Então, aqui vocês estão vendo um sarcófago entrando no tomógrafo. E depois nós fomos fazendo a extração virtual do que era caixão, do que era bandagens e tudo mais, até vocês terem um esqueleto, e depois a reconstrução disso tudo por artistas. Bom, o que isso tem a ver com a medicina fetal? A gente, desde Leonardo da Vinci, o homem vem sempre imaginando o que estaria dentro do conteúdo uterino, uma mulher grávida. Então, aqui vocês estão vendo um desenho do Leonardo da Vinci, imaginando o feto no interior do útero materno, né? E isso é uma imagem, um desenho da idade do nosso país, né? Dos anos de 1500, né? E aqui vocês veem reconstruções 3D, mas, na verdade, são bonecos feitos para reportagens, né? Mas esses bonecos aqui, eles não representam, eles não têm informações vindas de exame, mas sim artistas que reconstroem esses bebês para documentários.
Quando vocês olham na questão das imagens dispostas à medicina fetal, vocês veem que o ultrassom, a ultrassonografia e a ressonância magnética também avançou muito nesses últimos anos, né? Então, hoje a gente pode, no ultrassom, ter aquisições volumétricas. Então, vocês estão vendo aqui um feto de 11, 12 semanas, e eu consigo gerar, reconstruir em 3D, e aqui nós estamos fazendo uma navegação virtual dentro dos ventrículos dilatados de um feto de 12 semanas. Né? E aqui vocês têm o arquivo original, né? E a reconstrução a partir deste arquivo original. E nós temos, então, várias outras possibilidades. Né? Essas imagens todas reconstruídas, hoje elas podem ser analisadas em outros devices, né? Como celulares, tablets e etc. Então, fica aí um dos objetivos, que seria a facilitação da visualização dessas reconstruções e discussões em aparelhos não diretos na ultrassonografia ou na ressonância, mas em outras telas disponíveis, como computador, celulares e tablets. A ultrassonografia, ela nos dá imagens 3D muito interessantes. Então, vocês veem aqui uma doença de Caroli. Isso aqui é a árvore biliar dilatada de um feto, né? A reconstrução também por ressonância magnética. Isso foi até capa da ESOG, das edições da ESOG deste ano. Então, o que é interessante é que nós temos disponível na área de medicina fetal, nós temos o aparelho de ultrassom, com capacidade de imagens volumétricas de alta qualidade, e, do outro lado, também a ressonância magnética, que não vem substituir o ultrassom, mas vem complementar a ultrassonografia em algumas situações. Uma delas é essa aqui, ó. O que vocês estão vendo aqui? Eu estou pegando arquivos que vêm de informações volumétricas do ultrassom e da ressonância e fazendo uma fusão de imagem, e a gente pode, então, exportar isso tudo em programas para celulares, e você pode, então, fazer uma avaliação em realidade virtual ou até mesmo em realidade mista, em que eu estou misturando ambiente com essas imagens reconstruídas em 3D. O processo ele vai passar por uma segmentação de imagem. Então, essa é a imagem da ressonância. Estou aqui mostrando um slice para vocês, mas isso é uma imagem isotrópica, ou seja, uma imagem que vai me permitir vários quadros, e aí fazemos uma reconstrução 3D. Esses volumes vão passar por filtros, né? Existem hoje vários programas dedicados a isso. Eu poderia citar para vocês o Mimix da Materialize, que é um programa caro, mas existem open source também que vocês poderiam usar, como, por exemplo, um programa muito usado, que é o 3D Slicer, que é um programa open source, gratuito, e que funciona muito bem. E que se aplicaria a essas imagens da ultrassonografia e ressonância magnética. Então, o processo inicial ele vai passar por uma modelagem digital. Hoje, esses softwares eles são bem rápidos. Então, às vezes, segmentações que a gente levava muito tempo, hoje a gente consegue fazer ela num tempo bem mais curto, né? Nós temos hoje a possibilidade de ter essa segmentação feita automaticamente em aparelho de ultrassom, né? Então, quem tem, por exemplo, o E10 da GE, hoje ele já existe um software integrado nele. Nós tivemos o prazer de ter essa parceria com a GE, nós fizemos esse software para eles, né? E hoje o software integrado ali ele já exporta em STL, então ele já exporta na linguagem de impressora 3D. E depois a impressão 3D propriamente dito, em que a gente pode, então, escolher o tipo de tecnologia e fazer a impressão.
Para quem não conhece impressora 3D ou manufatura aditiva, aqui alguns exemplos de impressoras, né? Como vocês podem ver, aqui eu tenho uma impressora que a gente chama FDM, que ela vai depositando o material plástico fundido, né? Vocês têm as estereolitografias, que o material ele é solidificado por luz ultravioleta, e a SLS, que é por laser. Então, aqui só um exemplo para vocês. Isso aqui nós estamos usando impressora para imprimir face shield, agora na pandemia. Então, isso é uma FDM, em que ela vai depositando camada a camada de um material plástico, de um ABS, e ele vai se solidificando camada a camada. Né? Aqui a mesma tecnologia sendo aplicada à impressão de um feto. Né? Então, aqui vocês veem um feto sendo impresso em 3D nesse tipo de impressora. Essa é uma SLA, né, em que a impressora o material ele vai sendo solidificado camada a camada a partir da luz ultravioleta. Né? E aí, no final, vocês vão ter o feto impresso em 3D. E aí você tem tecnologias mais caras, em que pode misturar tipos de materiais diferentes, como polijet, que é também uma solidificação com ultravioleta, e impressoras que usam o pó, né, um composto de gesso, que vai imprimindo também camada a camada e fazem impressões 3D bem interessantes. E aí, impressoras mais caras, né, como as SLS, que toda a impressão é feita a partir de uma solidificação, a partir do laser. Aqui nós estamos fazendo uma tractografia de craniópagos, né, para cirurgia, e aqui nós estamos fazendo reconstruções de peças de respiradores que nós fizemos nessa fase da pandemia. Então, aqui é a cabeça de um bebê, né, impressa em 3D. Aqui ele tem um grande tumor, uma tumoração, aqui um cisto dermoide, e também ele tinha um aneurisma intracraniano. A nossa primeira fase do projeto foi através de tomografia computadorizada, isso há 10 anos atrás, fazendo em fetos com malformações esqueléticas, porque naquela época era difícil você conseguir informações isotrópicas vindo da ultrassonografia e da ressonância magnética. Então, nós fomos trabalhando alguns protocolos, então isso aqui é tudo tomografia. Depois nós passamos melhorando os protocolos de sequências isotrópicas na ressonância, nós passamos para reconstruções de fetos a partir da ressonância magnética e depois da ultrassonografia. Então, esse foi o primeiro artigo, a primeira letra publicada na ISOIC, né, em que nós comunicamos ali a possibilidade de impressão 3D do feto a partir de arquivos de tomografia e ressonância magnética, e, na sequência, depois veio a impressão pela ultrassonografia, como vocês estão vendo aqui. Né? Então, aqui já arquivos da ultrassonografia e a impressão em 3D da face fetal. Nós podemos aqui fazer a fusão de imagem, né? Como eu já falei para vocês. Então, aqui nós estamos usando o arquivo do ultrassom, juntando a um arquivo de ressonância magnética. E o interessante é que a gente pode pegar arquivos antigos e segmentar essas imagens. Né? Então, isso é um caso antigo, que a doutora Glaucia que me cedeu, né? E nós podemos, então, reconstruir esses arquivos e fazer a reconstrução 3D. Vocês veem aqui um exemplo de holoprosencefalia lobar, imagem obtidas através da ultrassonografia e ressonância magnética, e a possibilidade aqui, então, da fusão de imagem. Esse caso é interessante porque vocês estão vendo aqui uma condrogênese em que eu estou pegando o arquivo do ultrassom, da ressonância e da tomografia e fazendo uma fusão de imagem. Então, vocês veem que o que a gente compara com o obtido na reconstrução 3D é muito parecido com o que vocês podem ver no estudo anátomo-patológico. E aí vai, trissomia do 21,
reconstruções a partir do ultrassom e da ressonância magnética, e aqui é um artigo publicado com uma série de casos de síndrome de Apert, em que nós pegamos aqui faces do ultrassom, corpo por ressonância magnética, e fomos montando o feto, e aí vocês têm uma reconstruções muito interessantes e muito similares ao que se vê no pós-natal. Vocês veem aqui reconstrução, uma genesia radial, no ultrassom com falocele, ressonância, e aqui a reconstrução 3D. E aí vai nas gestações gemelares, né? E por conta da ressonância, a gente passa a ter uma visão dos fetos como um todo, do conteúdo uterino como um todo, que a gente tem um grande campo de visão na ressonância, o FOV é maior. E aí vai, ó, trigêmeos, né? A reconstrução 3D de trigêmeos, e aqui quadrigêmeos. Vocês veem no primeiro trimestre a reconstrução a partir da ultrassonografia e depois a reconstrução a partir da ressonância magnética deles, com 26 semanas, com uma navegação virtual em que eu posso literalmente navegar entre eles. E isso pode nos ajudar. É claro que eu preciso de mais, isso tem que ser melhor estudado, mas com certeza pode nos ajudar, nos auxiliar numa avaliação morfológica desses bebês, já que nessa fase da gestação ficaria muito difícil através da ultrassonografia. Esse trabalho a gente usa muito hoje, a gente usa de rotina em caso de gemelaridade imperfeita. Então, aqui alguns exemplos. Vocês veem reconstrução de dicéfalos, né? Vocês veem aqui, olha a imagem reconstruída com o estudo patológico, ela é muito parecida, né? E aqui é um caso interessante, porque nós estamos aproveitando as informações do pré-natal e levando para o pós-natal. Então, esse é um caso complexo de craniópagos, né? Que, com o diagnóstico no primeiro trimestre da gestação, essas imagens começaram a ser reconstruídas com 23 semanas, né? Aqui, nós estamos reconstruindo as imagens a partir da ressonância magnética. Então, isso aqui é uma sequência isotrópica, em que ela demora em torno de 25, 26 segundos para você obter toda essa informação e depois, assim, é feita a segmentação da imagem para os trabalhos com reconstruções virtuais, impressões 3D e navegações virtuais. Essa informação ela é trazida para o pós-natal e a gente vai estudando a dinâmica do crescimento da calota craniana desses bebês e do encéfalo, né? E isso são informações valiosas para o planejamento cirúrgico. Então, essas crianças hoje estão com 1 ano de idade, quase 1 ano e meio, e elas estão sendo separadas em 4 etapas. Nós estamos na etapa de número 3, né? E a cada intervalo de etapas, tudo isso é novamente reconstruído, né? Por ressonância e tomografia, reconstruindo os feixes nervosos, o parênquima do cérebro desses bebês e as partes vasculares, e é comparado com as imagens precedentes, né? E aí tudo isso é feito em conjunto com os neurocirurgiões, né? E isso tudo é feito discussões, então, pré-cirúrgicas com navegações virtuais e navegações mistas, como vocês estão vendo aqui nessas imagens. Aqui vocês estão vendo as impressoras, nós estamos na terceira etapa desse caso dos craniópagos. Cada impressora está dedicada a um bebê, né? Então, isso aqui é o parênquima cerebral de um dos bebês. Nós estamos imprimindo em cores diferentes, né? E essa impressora aqui está fazendo toda a vascularização. Depois, tudo isso é montado e discutido antes da cirurgia. E, além dessas informações impressas em 3D, todas essas informações são jogadas para a realidade virtual e realidade mista, e aqui eu estou fazendo uma simulação com outro médico, é o que o neurocirurgião está vendo
estaria vendo antes da cirurgia. Tudo isso depois é levado, é um caso que está sendo feito no Instituto do Cérebro, aqui no Rio de Janeiro. Então, as equipes elas usam essa tecnologia antes da cirurgia. Nós fizemos uma publicação recente mostrando o interesse disso também nos toracoonfalópagos, né? Então, aqui um exemplo, usando essas reconstruções 3D ainda em intraútero, e o impacto disso, como isso ajudou a discussão multidisciplinar. Esse é um caso que não faz parte do artigo anterior, mas é um caso de trigêmeos, em que 2 aqui são tóraco-onfalópagos. E as reconstruções foram feitas a partir da ressonância magnética. Essas imagens vêm do pré-natal, são somadas também as imagens pós-natais, e aí sim preparado a discussão multidisciplinar, com cirurgiões, neonatologistas e tudo mais, para o procedimento cirúrgico. Nós usamos também essas impressões 3D, isso já é publicado, já saiu na mídia várias vezes, o trabalho gratuito que a gente faz para o Brasil inteiro de impressões 3D para casais gestantes deficientes visuais, né? Então, seja em qualquer parte do Brasil, e até por exterior também a gente tem feito, né? Eles mandam os arquivos, a gente faz as impressões 3D de uma forma gratuita e essas gestantes elas vão receber os bebês impressos em 3D. Quando é aqui no Rio, elas fazem um exame gratuito e depois elas recebem, a gente narra o exame e depois elas recebem o bebê impresso em 3D. E nós usamos também, na época da Zika, para estudar a dinâmica da calota craniana desses bebês com microcefalia, com desabamento dos ossos parietais. Então, nós estudamos e publicamos um pouco dessa dinâmica desse uso da impressão 3D nesses bebês com Zika. Bom, e aí a gente chega na navegação virtual, porque a partir do momento que a gente reconstrói isso tudo, eu posso usar outros softwares, e aí a gente tem softwares, e quem é muito afeito a games, esses softwares para fazer games, eles são aplicados a esse estudo, né? E aí a gente tem alguns deles, eu poderia citar para vocês um software que é bem usado, que é o 3D Max, você tem o Unreal Engine também, que poderia ser usado nessas navegações virtuais, né? Então, aqui vocês estão vendo a traqueia de um bebê de 26, 27 semanas, de um bebê normal, né? Mostrando a navegação. Então, são imagens que antes a gente não via, né? Habitualmente no ultrassom e na ressonância. E aqui vocês estão vendo a traqueia de um bebê, de um feto, com um teratoma cervical. Então, as imagens são segmentadas, como vocês viram, e depois vai ter um software que vai navegar nessas imagens, como vocês estão vendo aqui, né? Então, é uma outra visão que a gente não tinha antes. Então, aqui vocês estão vendo a câmera, que vai navegar dentro da estrutura 3D gerada, né? E nesse outro vídeo, vocês estão vendo a visão da câmera, né? E a gente está navegando dentro das vias aéreas de um bebê em torno de 32 semanas de gestação. Como é que a gente prepara isso? Eu já falei um pouco para vocês, né? De início, a gente adquire a imagem a partir, então vamos ver aqui a ressonância a partir de uma sequência isotrópica, né? E aqui é um TrueFisp, eu estou usando um aparelho da Siemens, em que eu estou vendo, aqui, escaneando, fazendo aqui, isso aí demora em torno de 26 segundos, né? Isso é um dos protocolos que a gente usa. O importante é a gente usar cortes finos, né? Então, geralmente, a gente usa cortes de 1 milímetro, eu posso usar menos e posso usar um pouquinho mais. O ideal é não passar de 1,4, 1,5 milímetros de slice, né? Porque senão, principalmente para navegações de vias aéreas, se ficar muito grosseiro, muito espesso o corte, a gente pode perder detalhes.
Depois, isso passa por tratamentos. Então, a gente tem uma equipe de engenharia, de pesquisadores, né, que trabalham com isso tudo. Então, aí eles vão usando, vão fazendo experimentações, eles já têm ferramentas próprias do laboratório, mas eles usam muito para trabalhar a malha um software que chama MeshLab, que é um software open source também, e usa também o 3D Max para dar luz, estudos e desenhar o trajeto que vai ser seguido, né? Então, a gente segmenta, a gente adiciona cores, a malha e tudo mais, traça o trajeto que vai ser feito, então é importante o médico estar junto, quem fez o exame está junto, eu geralmente participo dessa execução, e tudo no final é renderizado em Full HD, né? Que pode depois também ser trabalhado em um software como o Unreal Engine, que vai levar para a realidade virtual. Então, vou mostrar alguns exemplos para vocês. Será que a gente pode comparar isso com o real? Vamos com a fetoscopia, né, real? Vamos ver aqui. Esse é um feto que veio para nós com o Chiari, tá? Ele tinha um cariótipo normal, mas ele tinha visto no ultrassom um micropênis e uma circular de cordão na perna, como vocês estão vendo aqui. Então, isso aqui é a ressonância, né? Uma sequência isotrópica, um TrueFisp, e aqui a reconstrução 3D dele pela ressonância. Aqui é a impressão 3D desse feto, então, nitidamente, vocês vão ver aqui a meningomielocele, né? Aqui eu só coloquei imagens dele de costa, cordão umbilical, mas vamos comparar o real com o virtual, né? Então, vocês estão vendo aqui, ó, aqui vocês estão vendo a circular na perna, a fetoscopia foi feita 3 dias depois, a circular aqui na perna, né? Meningomielocele aqui, né? Vocês vão ver em seguida ali, ó, vocês vão ver a meningomielocele, né? Aqui e aqui, né? E no final vocês vão ver o micropênis, que o vídeo, bom, esse vídeo aqui não mostrou, mas deixa eu colocar aqui, que passa rápido, e vocês veem aqui, ó, também o micropênis ali, e deixa eu ver se a gente mostra nesse vídeo aqui também ali o micropênis. Deixa eu voltar aqui para vocês, ó. Olha lá, o micropênis ali próximo ali ao cordão umbilical. Aqui um outro exemplo, né? Um caso de linfangioma com 35 semanas, a gente, quando pode, também compara com as imagens pós-natais, aqui a criança, né? Um caso que resolveu muito bem. Então, nós segmentamos as imagens com 35 semanas, né? Então, vocês veem essa imagem da ressonância magnética com 35, vocês veem aqui o linfangioma, as vias aéreas, né? E aqui a navegação, né? A navegação virtual, vocês já veem ali, eu vejo já a relação da tumoração com as vias aéreas, eu vejo que não há compressão, e aí a gente pode navegar e ver realmente que as vias aéreas estão pérmeas. Um outro caso, esse é um caso do Dr. Cláudio Curitiba, que me enviou, né? Ele me enviou a ressonância, o arquivo, as imagens isotrópicas, né? E o exame estava com uma qualidade muito boa, 34 semanas, nós reconstruímos aqui em 3D, e aqui a navegação virtual, né? Então, no feto aqui com 34 semanas, vocês veem que também não havia aqui obstrução das vias aéreas, isso é informação importante para o nascimento, né? E depois foi comparado também com a broncoscopia depois, e vocês veem aqui a permeabilidade das vias aéreas. Aqui a reconstrução em impressão 3D, vinda de uma informação do pré-natal, vocês veem que a imagem é muito parecida com o tumor ressecado, antes e pós-cirurgia. Esse é um caso dessa semana que o Dr. Roberto Noia nos enviou de Florianópolis, né? Isso é uma sequência isotrópica de um aparelho da GE, que chama Fiesta, essa sequência, né? Aqui vocês vão notar uma pequena diferença, que essa sequência isotrópica ela veio com slice acima de 1,5, de 2,5 milímetros. Então,
a reconstrução, às vezes, ela fica um pouco mais fatiada, mas mesmo assim a gente conseguiu, né? Então, vocês veem aqui o feto reconstruído dentro do que veio de informação dentro daquela sequência. É claro que o que não vem a gente perde, né? Então, vocês veem aqui já as vias aéreas e a relação com o tumor, um teratoma também cervical, né? E aqui nós estamos fazendo então, a navegação e mostrando também a permeabilidade aqui das vias aéreas superiores. Aí esse é um caso diferente, porque esse caso aqui nós temos uma obstrução, né? Você vê o feto aqui regurgitando, né? Então um teratoma também com 28 semanas. Você vê que é uma massa mais interna obstruindo. Vocês veem que eu tinha um derrame pleural aqui, unilateral, e tinha uma polidramnia, né? Então vocês veem aqui o feto deglutindo. E quando nós fizemos a reconstrução, vocês veem que a gente perde a sequência das vias aéreas, porque justamente ali o tumor está obstruindo, né? Então, a gente consegue navegar e aqui o tumor obstruindo completamente as vias aéreas. Aqui um outro exemplo, 37 semanas, vocês veem a reconstrução 3D do feto, né? E aí vários tipos de impressão 3D, e aqui a navegação virtual, né? Então, aqui eu estou fazendo a navegação em realidade virtual, né? Com óculos de realidade virtual, que aí eu posso ter uma visão em 360 graus, e esse vídeo vocês estão vendo a relação do tumor com as vias aéreas, o que representa isso aqui impresso em 3D. Esse é um caso que nós publicamos, foi para a ISOG também, desse ano, foi capa da ISOG. Aqui nós estamos navegando nas vias lacrimais do feto. Isso é uma dacriocistocele. Então, vocês veem que, mesmo estruturas muito pequenas, a gente consegue entrar com uma câmera no interior delas. Vamos ver um outro exemplo aqui. Vocês veem um caos, né? Aqui a inversão da cúpula diafragmática, a CIT, né, uma obstrução alta de vias aéreas, aqui a ressonância magnética, a segmentação das imagens. Esse caso foi interessante, já foi até caminhado para publicação, porque antes de nós fazermos a navegação virtual, a doutora Denise Lapa e o doutor Gregório Acácio fizeram uma fetoscopia e fizeram uma tentativa de desobstrução com laser, né? Então, o que vocês estão vendo aqui? O laser fazendo um orifício, né, na área obstruída, né? E o que nós fizemos depois? Nós fizemos a ressonância magnética e fizemos uma navegação no interior desse orifício feito com laser. Então, nós chegamos lá, ó, fomos navegando, e vocês podem ver que esse orifício aqui, realizado com laser, vocês podem ver nitidamente aqui na ressonância magnética, na navegação virtual. Olha lá. Vocês veem e a gente consegue, então, navegar por dentro desse orifício. Vamos ver um outro exemplo de hérnia diafragmática, impressão 3D do parênquima pulmonar, né? Aqui é um caso que já tinha sido colocado o balão endotraqueal. Nós estamos com outro caso agora, né? Vocês veem o estômago aqui, um volvo gástrico no interior do tórax, né? A maior curvatura do estômago invertida ali, né? E aqui o que nós estamos fazendo? Nós estamos mostrando didaticamente o balão inserido nas vias aéreas do feto. Vocês podem ver ali o balão em amarelo, aqui a impressão 3D com a inserção do balão, né? E nós fizemos o trajeto da fetoscopia e navegamos até o balão. Então, vocês podem ver aqui o balão em amarelo. Aqui a gente navegou em alças intestinais do feto dilatadas, era uma obstrução de jejum, né? Então, a reconstrução 3D do ultrassom e a gente navegando pelas paredes das alças aqui dilatadas. Esse é um caso que foi publicado na Prenatal Diagnosis, uma válvula de uretra posterior. Aqui vocês veem a bexiga com parede espessada, uma hidronefrose, né? E nós fizemos aqui, então, uma cistoscopia virtual, comparando depois com as imagens radiológicas pós-natais,
Aqui vocês veem o aparelho urinário do feto virtualmente impresso em 3D, e aqui nós estamos entrando pela uretra do feto e fazendo, então, uma cistoscopia virtual. Bom, as dificuldades são as dificuldades que podem aparecer em casos mais graves e complexos, né? Então, aqui vocês podem ver aqui, eu tenho uma epignatus com a grande tumor cervical, aqui teratoma cervical. Isso deixa a segmentação mais difícil e mais longa, né? Mas a gente consegue, de qualquer forma, navegar no feto e mostrar toda a obstrução da região. E, às vezes, vocês têm também um feto muito encostado na placenta. Tudo isso é possível de ser segmentado, só que coisas que a gente poderia estar fazendo em alguns minutos e poucas horas, estaria fazendo quase um dia levando para segmentar essas imagens. Mas aqui vocês veem um caso de linfangioma que foi segmentado e nós fizemos a navegação e nós chegamos a ter uma área que havia uma pequena compressão da via aérea. Então, vocês veem aqui no virtual, né? E nós navegando aqui, nós vamos chegando até uma área em que há um estreitamento de via aérea, como vocês podem ver ali na frente, tá? Essa região aqui em que nós vamos chegando aqui com a câmera. Nós estamos tentando também a possibilidade de fazer fetoscopias virtuais e compará-las com o real, né? Então, aqui é uma twin-twin transfusion, né? A sintotransfusão feto-fetal, em que nós estamos mostrando a vascularização placentária e comparando com as imagens quando você faz o laser, né? A ideia seria treinar virtualmente no mesmo caso. A grande dificuldade desse caso ainda seria, pela ressonância magnética, mostrar as anastomoses mais profundas, em que nós ainda temos a dificuldade de mostrar essa informação volumétrica das anastomoses mais profundas, mas isso faz parte também de estudo também. Reconstruções do coração, né? Hoje a gente consegue boas reconstruções do coração a partir da ultrassonografia, e esse é um caso também que nós publicamos na Prenatal Diagnosis, que foi uma navegação virtual dentro de um coração do feto, né? Vocês veem que aí a imagem é um pouco mais degradada, porque nós estamos navegando dentro de uma estrutura que estava em movimento. Então, a segmentação é mais difícil, então nós já estamos fazendo alguns ensaios usando a ultrassonografia. E aí, depois, a gente pode estudar essas estruturas, né? E aí o coração depois sendo impresso em 3D, mas esse aqui já é no pós-natal, né? A partir de uma tomografia e a impressora fazendo, então, a reconstrução em 3D. Tudo isso que eu mostrei para vocês pode ser usado em realidade virtual, né? Isso não é tecnologia cara, vocês podem jogar esses arquivos no celular, colocar dentro de um óculos que vocês comprem por R$10 num camelô, colocar o celular dentro e vocês podem ter uma visualização bem interessante. É claro que não é igual um óculos profissional, mas uma qualidade de imagem muito boa. Nós temos uma pesquisa também já foi publicada, esse é o objetivo de uma tese, em que nós estamos trabalhando com realidade háptica. Isso, nós estamos pegando essas imagens virtuais e com luvas, com sensores, você vai poder tocar na imagem e ter sensação tátil, né? Então, aqui vocês estão vendo um arquivo de ultrassom e um arquivo de ressonância. É como se você estivesse vendo a imagem do ultrassom e tocar na imagem, você tem a sensação tátil da imagem. Então, essa bola aqui é a sensação da ponta do dedo. Então, quem está manuseando esse aparelho está tendo realmente a resistência ali. E hoje vocês têm luvas com sensores em que vocês podem ter a sensação de toque numa imagem virtual, e nós estamos desenvolvendo uma pesquisa nesse sentido. Não só na medicina fetal, isso pode ser usado também na ginecologia, tá? Só um adendo. Isso é um software
software que foi preparado em parceria e foi deve no futuro ser incorporado à linha da GE, né? Isso já foi passado para eles, né? Nós chegamos a fazer um trabalho com o Paulo Corsi, que nos deu imagens belíssimas, volumes belíssimos, né? E aí nós fizemos alguns casos de navegações de esteroscopias virtuais. E eu acredito que em breve nós teremos isso incorporado nos aparelhos de ultrassom. Aqui isso é um trabalho em conjunto com um grupo da Argentina. Eles têm uma experiência muito grande de esteroscopia virtual por tomografia, né? E aqui nós fazemos as reconstruções para eles com navegação virtual, mas aí a base de dados vem de uma tomografia computadorizada. Então, vocês veem um útero aí septado, em que a gente pôde navegar no interior aí do arquivo enviado a partir de uma tomografia. Nós temos 2 teses que vão ser defendidas agora, de doutorado, envolvendo também estudos com microtomografia e navegações virtuais nessas microtomografias, e nós acreditamos que isso vai ajudar muito os laboratórios de anátomo patológico. Toda essa tecnologia está pronta e pode ser usada também no feto, mas nós não tivemos ainda autorização de comitê de ética para aplicar essa tecnologia na avaliação de fetos mal formados a partir da tomografia. Então, vocês estão vendo aqui uma gestação ectópica e a possibilidade de navegar dentro dessa trompa, aqui uma hidrossalpinge e aqui uma trompa normal. Bom, e a gente pode imprimir também isso em peças maiores, em que a gente que tudo isso pode ser usado para estudos. Então, nós temos várias formas de visualização, né, que vocês podem ver do feto. Nós temos as visualizações reconstruídas em 3D, impressas ou não em 3D, com navegações virtuais ou não. Isso são exposições, isso aqui é a coleção permanente do Science Museum em Londres, que nós fizemos para eles, numa sessão que chama Who Am I?, né? Mas a gente pode navegar em todos esses volumes. A nossa curva de aprendizado gerou 3 livros, né? Esse é o último livro em que nós fizemos em parceria com o British Museum em Londres e com uma universidade na Austrália, né? Esse foi o nosso primeiro livro, o segundo livro, que foi finalista no Prêmio Jabuti, e esse livro nós estamos lançando agora em parceria com o British Museum. Bom, então, o que eu queria concluir para vocês é que todas as imagens volumétricas elas podem ser segmentadas. Então, essas imagens volumétricas, a gente tem que ver que a gente pode explorar muito essa imagem, a gente pode tirar muito delas. Então, quando a gente fala o 3D, aquele 3D bonitinho, não é só isso, né? A gente pode extrair dali inúmeras informações que pode ter um objetivo educacional e um objetivo também em malformações complexas para discussão multidisciplinar, como vocês puderam ver, né? É um método também que pode ser usado em discussões com os pais, né? Como vocês puderam ver com os casos de deficientes visuais, e a gente usa isso de rotina, e essas imagens segmentadas, então, elas podem ser usadas na realidade virtual e nas realidades mistas, que isso é realmente muito interessante, e nós estamos cada vez avançando na cirurgia fetal, e isso eu acho que vai fazer parte nessa curva, nesse protocolo todo de novas tecnologias que vêm invasivas ao feto. Bom, durante a pandemia a gente continuou trabalhando, usando toda essa tecnologia em preparo de materiais, face shields, laringoscópios, peça de respiradores, né? Então, apesar de todos em casa, nós ficamos usando o laboratório dedicado para isso também, aqui fazendo swabs para coleta
de materiais para diagnóstico. Queria agradecer, Manuel, o convite. Eu acho que eu acabei me empolgando e passei do tempo, mas eu vou ficar disponível para perguntas, tá? Aqueles, se não conseguir perguntas agora, pode mandar, meu e-mail é esse, tá? Pode me mandar perguntas e todos estão convidados aqui a conhecer o laboratório, principalmente quando o laboratório novo ficar pronto, que eu espero no início do ano nós termos esse laboratório pronto, que vai ser um trabalho muito legal, dedicado a essas tecnologias 3D na área médica e uma atenção especial na área de medicina fetal. Maravilha, muito obrigado, professor Heron. Não é à toa que Heron é conhecido como Spielberg brasileiro, pelas imagens maravilhosas. Eu tenho uma pergunta aqui do doutor João Rafael Carneiro, que esteve aí acompanhando o seu serviço. O João já esteve aqui. Tem que voltar, né? Que é nossa referência aqui em ressonância fetal na Bahia. E ele pergunta se você está usando algum sedativo para reduzir a mobilidade fetal e conseguir melhorar as imagens. Isso. Ô, João, geralmente na maior parte dos casos, a gente não usa. Mas quando você quer uma reconstrução de áreas muito pequenas, como vias aéreas do feto, entendeu? Qualquer artefato de movimento vai me atrapalhar essa imagem, tá? Essa reconstrução. Então, eu recomendo, nesse caso, você a gente usa via oral 10 miligramas de diazepam, uns 15 a 20 minutos antes do exame. Dá uma sedação boa e, geralmente, a gente consegue as imagens sem artefatos de movimento. Mas eu não faço de rotina, não. Então, a primeira coisa que eu faço é a paciente entra, a gente faz o scout. Se o bebê está quieto, eu já aproveito e já faço a sequência isotrópica. Tá? Uma vez conseguindo uma boa sequência, aí eu repito ela umas 2 ou 3 vezes, né? Aí às vezes eu corto com 1 milímetro, 1.1, 1.4, e eu pego esses arquivos. Se eu olho na hora na tela e vejo que não tem artefato de movimento, a gente toca o exame aí com os ratio, com T1 e tudo mais, para diagnóstico, e está garantido a minha sequência isotrópica. Agora, se ele começa mexendo no início do exame, eu paro o exame, a paciente sai, a gente faz essa sedação via oral, já coloca uma outra paciente, 20 minutos depois ela está entrando, e aí geralmente a gente consegue uma imagem boa assim. Maravilha, vários comentários e aqui, parabéns, aula lindíssima, doutor Sérgio Matos, que é um fetólogo aqui da Bahia. Um abraço aí para o Sérgio. Serginho, Cláudia Smith, doutora Gabriele, doutora Cíntia, Larissa Quintela, vários colegas aqui parabenizando e agradecendo a aula magnífica. A gente já está chegando ao final, realmente, do tempo. Sei que você tem a outra aula aí na sequência. Eu queria te fazer duas perguntas, aí você já faz os comentários finais. Eu queria que você comentasse um pouco do projeto do Pedro Castro sobre o micro-CT para os casos de óbito fetal, investigação, porque a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer necrópsia, né? Exatamente. De casos de óbitos neonatais. Ele disse que estava com alguma dificuldade em relação ao encaminhamento desses casos. Queria ver em que petar, porque lá no Kings o pessoal está usando muito micro-CT na assistência, né? E a outra pergunta é em relação à assistência mesmo. Quanto tempo você acha que essas novas tecnologias vão chegar para ajudar na conduta do dia a dia, ajudar o médico a tomada de decisões? Porque, por enquanto, ainda a gente está vendo muito em pesquisa, né, mas pouco utilizado na prática clínica. Você acha que em quanto tempo a gente consegue? Você está desenvolvendo essas tecnologias junto com a GE, então acho que você deve ter alguma noção aí de tempo, né, de prazo. As coisas parecem lentas, mas elas vão entrando devagar no dia a dia nosso, né? O micro-CT,
nós tínhamos um micro-CT na PUC, mas ele é usado para materiais, não para a área médica. Então, eu propus a eles de usá-lo em tecidos. O que acontece é o seguinte, por ser uma universidade católica, a gente não conseguiu levar material humano, entendeu? Teve uns problemas, tal, e o pessoal, então, achou melhor não. E aí a gente conseguiu desenvolver esse trabalho no Fundão, que tem um centro lá que tem um micro-CT, né? Mas nós não conseguimos um comitê de ética favorável para o uso do estudo feto, porque você tem que pegar o feto, levar ele morto para fazer um micro-CT. E vimos o trabalho sendo desenvolvido lá na Inglaterra, no King's, e muito interessante. Então, eu falei, eu acho, vamos manter essa curva de aprendizado. Então, vamos para a área de ginecologia. Então, eu estou com o Pedro e mais um amigo meu, que é o Oswaldo. Eu falei, o Oswaldo é um cirurgião ginecológico, professor da Universidade de Vassouras e de uma universidade particular aqui do Rio. Eu falei com ele o seguinte, olha, Pedro, vamos estudar a micro-CT, a técnica, né, de preparo de material, tudo, e o Oswaldo opera. Então, nós dividimos isso em duas teses, uma mostrando a técnica, a curva do aprendizado da técnica, e a outra aplicando em patologias tubárias, e todas peças operadas pelo Oswaldo. Então, os dois vão defender agora. O grande objetivo é mostrar que a gente pode incorporar essa tecnologia no anátomo patológico. Ou seja, talvez nos hospitais, naqueles casos em que a gestante, por exemplo, a família não autorize uma necrópsia, você poder fazer uma necrópsia virtual, né? Seja ela num tomógrafo, numa ressonância, e você tem necrópsias virtuais em ressonância, mas aí é difícil para mim eu levar para a clínica, não tem como levar. Levar o sarcófago já foi difícil, imagina levar feto morto, né? Então, é complicado. Mas num ambiente universitário ou num ambiente hospitalar, em que tenha ressonância, talvez isso possa funcionar. E aí você fazer necrópsias virtuais, porque você pode adquirir volumes, imagens volumétricas, e aí você vai fazendo as extrações, como foi feito ali na micro-CT, em pequenas peças, né? A gente tem que lembrar que o micro-CT, o campo de visão dele é muito pequeno. Então, colocar um feto grande não vai adiantar. Então, você tem que usar para fetos menores, ou tecidos, né? Ou partes, né? Agora, a grande curva de aprendizado ali é no preparo de cada material, né? Então, isso que é importante. Mas eu acho que isso vai ser incorporado a nível hospitalar, sem dúvida nenhuma. A tecnologia, como um todo, você tem que ver o seguinte, as primeiras segmentações que nós fizemos, antes de entrar esse trabalho com a GE, a gente levava, em média, 14 horas. Imagina 14 horas segmentando um feto. Então, eu tenho um profissional dedicado 14 horas segmentando, né? Quando nós fizemos a fábrica, o pessoal da fábrica da GE, lá da Áustria, veio aqui, conheceu o laboratório e tudo, nós fizemos essa parceria, nós falamos o seguinte, ó, nós podemos fazer um software para segmentação mais rápida disso, né? Então, mostrando para eles, e teve essa parceria, então nós fizemos esse trabalho para ser incorporado no Globus, né? Antes de entregar o software, isso é um software deles, né? Nós não podemos usar, né? Antes de ser entregue, nós fizemos um estudo comparativo retrospectivo, pegando aquilo que a gente demorava 12, 11, 10 horas de segmentação e pegamos esses blocos e jogamos num software. E nós trouxemos de 12 horas para 4 minutos. Então, você vê que aí a gente trouxe alguma coisa que não era fácil de ser feito para alguma coisa que pode ser realizada. E aí, é claro, a GE trabalhou em cima disso e conseguiu incorporar no aparelho. Por isso que você tem hoje a possibilidade de exportar em STL, né?
Agora, eu ainda acho que a gente consegue boas segmentações fora do aparelho, trabalhando com mais cuidado, até melhores do que o aparelho oferece, né? Então, quer dizer, você tendo um profissional dedicado a isso, nós estamos formando agora um grupo, um time de biomédico para trabalhar nisso, né? Nós estamos agora formando um time disso. Eu acho que isso vai poder ser incorporado por agora nas clínicas, né? Então, é por isso que a gente criou esse laboratório, né? Para transformar essas tecnologias de pesquisa em algo que você vai poder usar na clínica, no seu dia a dia. E facilita, sem dúvida nenhuma, discussões multidisciplinares. Então, você vê, o Cláudio lá fez uma ressonância, mandou o arquivo, nós segmentamos e ele recebeu já a navegação. O Roberto, agora, essa semana. Então, isso aí, o intuito é educacional e facilitar as discussões multidisciplinares. Maravilha. Heron, muito obrigado mais uma Foi o vez. maior prazer. A gente fica sempre impressionado com as imagens e babando aqui, né, com a qualidade. Eu conheço aí o seu laboratório. Quando você inaugurar, eu vou aí para... Estou esperando vocês. Agora ele é bem maior. Trabalho. Então... É um orgulho muito grande tê-lo aqui como brasileiro e seu trabalho é reconhecido no mundo inteiro. E parabéns mesmo, a gente fica super orgulhoso. Obrigado, Manuel, pelo convite. Um abraço a todos aí. Todos se sintam convidados a vir aqui, tá bom? Valeu, um abração.